Ó, estão deixando a gente sonhar. Essa semana, na sexta-feira, o TSE formou maioria para condenar um candidato do PT ao Senado em 2018 por fake news. Segundo a Procuradoria e o entendimento de 5 dos 7 ministros do TSE, o candidato Miguel Correia foi candidato do PT ao Senado em 2018 por Minas Gerais. Ele usava suas empresas para financiar um aplicativo e nesse aplicativo ele disseminava fake news para a população, segundo o TSE. Segundo a Procuradoria. E 5 ministros do TSE acataram isso e condenaram para torná-lo inelegível. Veja bem, esse precedente que o TSE está abrindo é importantíssimo para o julgamento da cassação da chapa do Bolsonaro. Por quê? Porque o TSE está condenando alguém por fake news. Alguém que é oposição ao Bolsonaro. O PT é oposição ao Bolsonaro. O esquema do Bolsonaro foi muito mais robusto, muito mais grave, com provas muito mais robustas do que no caso do PT, no caso desse Miguel Correia. Pra você ter ideia, esse Miguel Correia, muita gente nem sabe quem é, não foi eleito, muita gente não sabe quem é e foi condenado. Olha só que esquema de fake news. O cara continuou desconhecido, foi condenado e ninguém nem sabe quem ele é. No do Bolsonaro, o contrário, ele foi eleito e é o presidente e usa do seu cargo para se proteger. Quer dizer, o TSE está abrindo a jurisprudência e um precedente para condenar o Bolsonaro. Estão deixando a gente sonhar. Vários especialistas, tem matérias em vários locais da mídia, dizem que é importantíssimo o TSE condenar agora um candidato por fake news na véspera do julgamento do Bolsonaro, que tem um caso mais importante. Por quê? Porque não vai ter como o Bolsonaro falar: me condenaram, é a primeira vez na história que condena alguém por isso. Não, tem um aqui com um caso que tem menos provas, um caso muito menos grave, a pessoa não foi eleita e foi condenado e foi tornado inelegível e a candidatura dele foi cassada. Então a sua, Bolsonaro, não vai ter para onde correr. A coisa tá feia pro Bolsonaro, é por isso que ele tá tão desesperado nos últimos dias, falando que chora no banheiro, porque ele tá cercado por todos os lados, ele já não governa mais e ele tá enquadrado. Eu vou falar aqui sobre o processo porque o TSE liberou também na sexta-feira para julgamento a cassação da chapa do Bolsonaro. Agora a Procuradoria-Geral Eleitoral tem 2 dias apenas, para fazer as suas declarações finais e aí o processo vai para julgamento, será marcado pelo Barroso e, segundo todas as fontes, tanto da grande mídia como da direita, da extrema direita, será julgado antes do dia 28 desse mês. Então, nas próximas 2 semanas, prepara, porque vai ser uma bomba. Não importa o resultado desse julgamento, o Brasil inteiro vai parar para ver os 7 ministros do TSE julgarem. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair, eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal, embaixo do vídeo tem um botão inscrever, e se você tiver no computador, fica aqui um logo do Plantão Brasil, clica, vai ter o botão inscrever, é só se inscrever, não tem que pagar nada, não tem que preencher nada, e você está fortalecendo a oposição ao desgoverno genocida, a esse desgoverno ladrão, essa corja de assassinos. Aqui a gente também faz oposição nas ruas. Olha, no final do vídeo eu vou mostrar um trecho. Esse é o nosso carro de som rodando em Guaianazes, em São Paulo. Essa semana a gente tá que tá, viu? A gente tá voltando agora. Teve furacão, mas a gente tá voltando com tudo, denunciando o desgoverno Bolsonaro em pelo menos 10 cidades todas as semanas. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem também o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes também e se inscreve aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o caso da cassação de chapa no TSE e desse caso do PT. Candidato ao Senado pelo PT, Miguel Correia. Qual é o esquema, segundo a Procuradoria, e que os ministros do TSE, 5 dos 7, já tem maioria, acataram para condená-lo? Ele tem muitas empresas, tem muito dinheiro, ele criou uma agência de publicidade, essa agência criou um aplicativo, e aí influenciadores tinham que baixar o aplicativo dele e fazer propaganda do aplicativo dele para as pessoas. Aí muita gente baixava o aplicativo dele, e quem baixava o aplicativo de notícias recebia no aplicativo notícias favoráveis a ele ou a parceiros dele. Esse era o esquema, e isso, segundo o TSE, isso é abuso do poder econômico, porque uma coisa é ele doar dinheiro para a própria campanha, e tem um limite para isso, ele receber doação para a campanha, ele usar o dinheiro da campanha para fazer um aplicativo, alguma coisa assim, que é coisa de campanha, e veja bem, mesmo assim há limites nisso. Outra coisa é ele pegar dinheiro dele indiscriminadamente, quanto dinheiro, ele não sabe quanto dinheiro ele colocou lá, mas colocar muito dinheiro, mais do que é o limite para a campanha, e aí ele começar a distribuir esse aplicativo como se fosse simplesmente um aplicativo de notícias, uma outra coisa, e aí as pessoas começam a receber campanhas sem saber que tinham baixado o aplicativo para isso. Segundo o TSE, isso é motivo para cassar a candidatura dele. Veja bem,
não foi eleito. O esquema dele tanto não deu certo que ele não foi nem eleito. Segundo a Procuradoria, ele também disseminava fake news no meio da campanha. Ok. Agora vamos para o esquema do Bolsonaro. Mais de 12 milhões de reais foram investidos. Cada disparo, não disparo, mas cada rajada de disparos custava 12 milhões de reais. Não se sabe quantas foram feitas, mas foi mais de uma. Então, pelo menos 24 milhões de reais estão aí que foram gastos por empresas. Aí já se sabe quem são os financiadores. Tem lá o Otávio Facuri, tem o velho da Van, tem outros. E aí, eles usavam chips. Esses chips de celular eram feitos com dados que roubaram do INSS de aposentados, ou seja, pegavam um aposentado, pessoa que está viva, pegava e fazia um chip de celular no nome dessa pessoa. Com esse chip, criavam um número de WhatsApp e aí usavam esse nome para fazer os disparos. Só para você ter ideia de como era um sistema bem robusto e muito caro e financiado por empresas. Quer dizer, tem vários crimes no esquema do Bolsonaro. Não só, olha, ele usou o próprio dinheiro para fazer um aplicativo e aí tinha umas fake news no meio, caça a candidatura dele. Porra, aqui não era o próprio dinheiro, era dinheiro de um empresário, que é 100 vezes pior, porque o financiamento empresarial é crime, só pra você ter ideia. Mesmo se fosse dinheiro do próprio Bolsonaro seria crime, mas sem o de empresário é bem pior. Usavam chips, quer dizer, tem ali a falsidade ideológica, se você usar o chip, os dados de uma pessoa para criar o chip, para cadastrar o chip, aí depois criava o WhatsApp, e aí faziam os disparos em massa de fake news. E olha, foram muitos disparos, todo mundo recebeu fake news durante a eleição, foi uma loucura a eleição de 2018, então fica muito difícil o TSE caçar um candidato do PT e não caçar o Bolsonaro, sendo que são crimes muito parecidos. A diferença é que, se for falar um crime, o candidato do PT é um trombadinha e o Bolsonaro é uma baita de uma quadrilha que assalta bancos. Essa é a única diferença. O trombadinha roubou ali a carteira de alguém, nem ficou com a carteira, caiu no chão quando ele estava fugindo, porque ele não se elegeu. Essa é a analogia perfeita. E foi preso. O Bolsonaro assaltou um banco e está usufruindo do dinheiro roubado. E ele vai preso ou não vai? Pois bem, será caçada a chapa ou não vai? Então, a jurisprudência está sendo aberta. O TSE, nessa semana, o TSE, eu avisei aqui há 2 semanas, o TSE vai dar 10 dias para as alegações finais da acusação e da defesa. Ok, deu prazo, e a defesa do Bolsonaro e a defesa das empresas envolvidas, são várias empresas envolvidas nesses disparos, já apresentaram suas alegações finais. Agora, o Ministério Público Eleitoral tem 2 dias para as alegações finais. Só uma coisa, tem um outro processo, são vários processos da cassação de chapa do Bolsonaro. São, na verdade, 4 processos que pedem por fake news. Há processos que pedem por outras coisas. Fake news são 4 processos. 2 deles foram incluídas as provas do inquérito das fake news. São 2 pedidos da candidatura do Haddad e do Ciro Gomes, do PT e do PDT. Esses 2. Tem outros 2 que não foram incluídas as provas do inquérito das fake news. Então são vários processos contra o Bolsonaro por fake news. Nesses em que não foi incluído o inquérito das fake news do STF, a Procuradoria-Geral Eleitoral deu uma guinada e falou que o Bolsonaro é inocente, só para você ter ideia. Mas no outro, com as provas do inquérito das fake news, a Procuradoria-Geral Eleitoral vai, essa semana, falar qual é o seu parecer. Veja bem, no caso do candidato do PT, a Procuradoria-Geral Eleitoral falou que ele era culpado e que tinha que ser condenado, só para você ter ideia. Vai ser muito difícil usar 2 pesos e 2 medidas, até porque nesses casos que envolvem o inquérito das fake news, nesses 2 processos, a Procuradoria-Geral Eleitoral já deu 2 guinadas nesse processo. Primeiro, ele estava a favor do Bolsonaro, 100% a favor, e aí no fim do ano passado, deram uma guinada e estavam 100% contra o Bolsonaro. Agora, não se sabe, mas influencia pouco o que a Procuradoria-Geral Eleitoral vai falar. Influencia muito pouco. Por quê? Porque por ser um processo de cassação que é movido por partes, ou seja, no caso uma parte é o PT e outra é o PDT, a acusação encaminhou diversas provas. E, além da acusação encaminhar diversas provas, o inquérito das fake news foi todo compartilhado, e aí tem muita coisa. Tanto é que começou a vazar nos últimos dias muita coisa do Alan dos Santos. Eu falei, o Alan dos Santos vai ser preso, espero que ele vai ser preso muito em breve. Eu, inclusive, se eu tiver que apostar, eu acho que já saiu a ordem de prisão dele. Ele não foi preso porque até chegar nos Estados Unidos, pedir a permissão lá, tudo mais, e isso não pode ser público, né? Demora muito tempo, demora mais de 1 mês. Então, a coisa vai ficar feia pra ele porque começou a vazar muita coisa dele,
do Alan dos Santos. E várias dessas coisas ligadas a fake news, ligadas ao Alan dos Santos, ele conseguia tirar, derrubar gente do Ministério da Comunicação, derrubar não sei quem, e ele aparelhava tudo com amigos deles que disseminavam fake news. Quer dizer, isso foi depois da eleição. Antes da eleição, são provas muito robustas de que eles disseminavam fake news em grupo e que tinha um núcleo que financiava isso, que era esse núcleo que estava o Luciano Hang, estava o Facuri e outros. Tinha o núcleo da produção, tinham vários núcleos. E o próprio Rogério Marinho é aquele cujo filho, André Marinho, estava imitando o Bolsonaro e o Temer estava gargalhando, Kassab gargalhando, lembra? Ele era amigo do Bolsonaro, ele emprestou a casa dele, que era o quartel-general das fake news. Ele admitiu, tem uma entrevista dele para Andréa Sadi, da Globo News, em que ele fala, olha, gente, aqui ele mostra assim uma sala na casa dele, ele tem uma mansão lá no Rio de Janeiro, aí ele mostra, fala, aqui ficavam 10 computadores, ficava o pessoal aqui, era uma correria danada, tudo que recebia a gente encaminhava para os grupos de WhatsApp, quer dizer, eles faziam os disparos de lá, alguns dos disparos, outros contratavam as empresas. Aí ela perguntou, mas fake news também? Ele, tudo que fosse bom para a candidatura do Bolsonaro, a gente espalhava no WhatsApp. Não importa se era fake news, se não era, a gente espalhava tudo. Então, tem até confissão, tem tudo. Então, estão deixando a gente sonhar. Eu vou te falar, a alternativa para o Bolsonaro é, se um dos 7, são 7 ministros no TSE, se um dos 7 pede vistas. Se ele pede vistas, ele consegue atrasar esse processo em mais ou menos um mês, 2 meses, 3 meses. Aí vem o recesso, aí fica para janeiro. Essa é a única chance para o Bolsonaro, mas mesmo assim ele vai ser obrigado, qualquer ministro que pedir vista vai ser obrigado, até porque tem muita pressão, a devolver o processo para julgamento antes do final do mandato do Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai ter aí, até o próximo ano, e principalmente agora nas próximas 2 semanas, muito, mas muito estresse. E eu li uma matéria na Veja, a grande mídia é uma vergonha, que nojo. Eu vou ler uma matéria na Veja, o especialista da Veja diz que não se deve caçar a chapa do Bolsonaro agora, os crimes realmente foram cometidos e estão comprovados, mas não se deve caçar a chapa do Bolsonaro porque ele já cumpriu 3 anos de mandato. Olha, isso é o mesmo do que alguém mata uma pessoa e você fala, não prende o cara, você já tá morto mesmo, já matou, então não prende o assassino, deixa ele impune com o crime dele. É isso, porque já que ele já cumpriu quase todo o mandato, então deixa o crime dele impune. É isso que defende a Veja. Só para você ver como a grande mídia é comprada não, é vendida para qualquer desgoverno. Por quê? Porque a grande mídia já tá pensando, olha, se não sair a terceira via, a gente vai ter que apoiar o Bolsonaro mesmo, então é bom que não caçem a chapa dele, porque a gente vai ter que ir de Bolsonaro no ano que vem. Só para você ver como esse pessoal é tudo para tirar o PT. Esse é o lema da grande mídia. Vou mostrar aqui o carro de som, lá em Guaianazes, São Paulo, olha. Tá acabando com o Brasil, o arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. É isso aí, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho, tem outro aqui. Desgoverno, se você é fora Bolsonaro, colocar no meio. Lula é culpado do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Tá aqui um trecho lá em Guaianazes, São Paulo. E uma coisa, eu vou tentar deixar todos os vídeos com chat, pelo menos os vídeos de tarde, sempre às 3 da tarde, mais ou menos 3 da tarde, mais ou menos às 7, 8 da noite, tem vídeo no canal. Eu vou tentar deixar esses vídeos com chat aberto pra gente conversar durante o vídeo. Quem quiser nos apoiar nas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esquece de se inscrever no canal e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!